Bom dia, turma! Firmeza total? Então, bora lá para o nosso devocional, que hoje tem uma mensagem muito top, que vai falar sobre o poder da boa atitude, certo? E a nossa referência bíblica é Filipenses 2, 14 e 15, que diz o seguinte: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Enquanto eu meditava sobre essa passagem, eu pensava o seguinte, né? Quando a gente muda, tudo à nossa volta também muda, né? Quando nós nos propomos a uma mudança, nós temos o poder de mudar o ambiente no qual nós estamos inseridos, né? E Jesus é o nosso maior exemplo de mudança. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de retidão, é o nosso maior exemplo de humildade, é o nosso maior exemplo de obediência, de entrega, de personalidade, de compromisso, né? Jesus também é o nosso maior exemplo de mudança através do comportamento. É incrível como as pessoas, elas têm o poder de... É incrível como Jesus tem o poder de transformar as pessoas que passam pela vida dele, né? Porque Jesus, ele age com atitude, né? Jesus tem o poder e a capacidade de ouvir atentamente, né? E Jesus tem a capacidade de entender profundamente quais são as nossas necessidades, e isso faz dele um homem diferenciado, fez dele um homem diferenciado e continua fazendo dele uma pessoa extremamente diferenciada no mundo, né? Porque a reação sempre foi certeira quando eu paro para ouvir atentamente, me coloco no lugar do outro, entendo e busco compreender o seu verdadeiro problema. Eu me armo com a capacidade de ajudá-lo a resolver esse problema, né? E se tem uma qualidade que eu admiro em Jesus, ela é exatamente essa, é a capacidade de ouvir atentamente, de reagir profundamente, né? E transformar vidas por meio da atitude, por meio do exemplo. As pessoas, elas chegavam até Jesus porque elas sabiam do poder que Jesus tinha, mas elas continuavam seguindo Jesus porque sabiam que Jesus tinha um poder, tinha atitude, tinha metas claras, tinha objetivos claros, ele tinha um caminho a perseguir, e ele não se perdia e não se prendia àquilo que afastava ele do caminho a qual ele estava percorrendo, né? Ele não precisava provar nada para ninguém, porque ele tinha firmeza de convicção, tá, acerca do seu propósito. Ele veio para essa terra para cumprir um propósito, e ele não perdeu nem um minuto sequer do seu tempo fazendo o que não tinha que ser feito, né? Ele sabia o que tinha que fazer porque ele tinha clareza acerca do seu chamado, né? E ele não se importava com os ataques das pessoas que pensavam e agiam de forma contrária a ele, porque ele tinha uma resposta em amor para tudo isso, né? E no fundo, o que mais saltava dessa interação era o resultado. E esse resultado sempre foi o nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo porque ele sempre agiu em amor, independente da maneira como as pessoas agiam contra ele. E o resultado dessa interação sempre foi um resultado que exaltava o nome de Deus, um resultado que exalava o amor, um resultado que abafava o conflito e estabelecia um novo tipo de relação, um resultado que entrava na vida das pessoas, transformava o seu interior, e quando ele saía de lá, as pessoas passavam a caminhar de uma maneira totalmente contrária, davam outro sentido para a vida, e a partir disso elas usavam o seu testemunho para modificar a vida de outras pessoas também, né? Mas hoje, o que nós vemos ao nosso redor? Mesmo tendo acesso
a esse exemplo de Jesus, mesmo estando na era da informação, onde o conhecimento ele está disseminado e ele é o poder da sociedade atual, né? Nós vemos uma lacuna muito grande no nosso meio, né? Porque uma grande parcela da nossa sociedade não tem clareza acerca de qual é o seu propósito nesse mundo, né? Acerca de qual é o seu chamado, né? Não consegue experimentar o mundo, tá? Não consegue viver a plenitude do seu ser, tá? Porque vivem vidas vazias, vivem vidas sem sentido, tá? E caminham sem direção, né? Padecendo porque não tem ação, né? Pessoas que preferem ficar presas dentro de casa do que interagir com os outros lá na rua, né? E assim, como diz na palavra de Deus lá em Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Inclusive ontem, um grande amigo e parceiro de caminhada me passou essa palavra, né? E aqui está a testificação de que Jesus já queria falar comigo ontem acerca disso, né? E conhecimento, ele é poder, tá? O que nós precisamos é aprender a conhecer de verdade. Nós estamos na era do conhecimento, mas as pessoas, elas não buscam a plenitude e não buscam se empoderar por meio do verdadeiro poder, que é o conhecimento, né? O conhecimento da verdade, ele tem o poder de libertar as pessoas, né? Tem o poder de trazer para a luz, tem o poder de transformar, tem o poder de converter, né? E toda atitude ou descoberta, toda atitude ou toda descoberta inovadora, ela é fruto de um conhecimento aplicado, tá? Quanto mais eu conheço, mais eu crio. Quanto menos eu conheço, mais eu fico refém da criação e do conhecimento dos outros. Tem muita gente sendo alienada, sendo conduzida para o caminho errado, fazendo coisa errada, reagindo da maneira errada, e afastando as pessoas que mais amam de perto delas, exatamente por falta de autoconhecimento primeiramente e de conhecimento externo depois, né? Mas tem muita gente que acha também que o conhecimento é caro. Você acha que o conhecimento é caro? Talvez seja porque você nunca parou para calcular o custo e o preço da ignorância, né? O conhecimento é poder, mas pessoas empoderadas, elas precisam ter atitude também, né? Porque a atitude certa, na intensidade certa e pelo tempo necessário, tem o poder de mudar qualquer coisa no mundo, né? E aí eu te pergunto, né? Você já se imaginou hoje assumindo a atitude certa, na intensidade certa e pelo tempo que for necessário, até que as coisas mudem, e assumindo um compromisso de que essa atitude esteja pautada na palavra certa, na busca certa, ou seja, no sentido certo que você precisa dar para a tua vida, aí na tua casa, aí no teu trabalho, na tua escola, né? No seu ciclo de amizades, ou por onde você passar, né? Você tem clareza sobre isso? Você já se imagina ou já se imaginou qual seria o resultado que esse poder teria capacidade de te ajudar a alcançar? E quando eu falo poder, não estou falando de status, nem de capacidade de dominar sobre os outros, e sim capacidade de dominar sobre si mesmo e ser luz por onde você passa. O nosso próprio devocional aqui também vai falar que a excelência honra os céus e inspira as pessoas. Devemos responder ao chamado, mas a forma como fazemos isso diz muito sobre nós, né? Portanto, a sua postura tem poder, né? As pessoas reagem a você. E se você quer ter bons relacionamentos, a primeira coisa que você precisa entender é sobre qual é a postura que você tem adotado frente às outras pessoas, né? A reação, ela é fruto da postura, é fruto da interação, né?
E a postura dita o relacionamento. O conhecimento fortalece a postura e dá clareza acerca do seu propósito. E a entrega genuína ao seu chamado vai te estabelecer a maneira certa de agir, as pessoas certas para interagir e os locais certos para que você possa transformá-los. Deus nunca vai te dar um fardo maior do que aquele que você possa carregar. Ele nunca vai te colocar numa situação na qual você não tem a capacidade de transformar. E toda interação requer um resultado. E esse resultado você precisa analisar se você tem sido beneficiado das interações que você tem estabelecido para a sua vida, ou você tem sido resultado, ou você tem ajudado pessoas a se elevarem nos seus resultados. E muitas vezes esses resultados eles são destrutivos. E são ganhos em cima de uma destruição. O quanto que você já se sentiu prejudicado para que outro se beneficiasse em alguma situação? Você já parou para se questionar sobre isso? Muitas vezes, por ignorância ou por falta de conhecimento, nós também já prejudicamos outras pessoas. Nós já destruímos relações que teriam tudo para ser relações de amor, relações de entrega, relações de proximidade, mas pelo fato de nós não adotarmos a postura correta, não entendermos o nosso verdadeiro propósito, chamado, e estarmos perdidos numa vida vazia, nos fez também deixar de enxergar o outro na sua plenitude e um relacionamento de profundidade, de entrega com esse outro, né? Uma boa atitude, ela é poderosa e capaz de mudar tudo ao seu redor. Mude e ajude os outros a mudarem também. É dessa forma que nosso pastor encerra o nosso devocional aqui. Eu sempre falo uma frase aqui nos devocionais que é o seguinte, que quando a gente muda, tudo muda, né? Quando você muda, tudo muda. Quando eu mudo, tudo muda. Eu passo a enxergar o mundo de uma forma diferente. Eu passo a buscar objetivos diferentes. Eu passo a interagir de uma forma diferente. E os resultados que essa ação, que essa busca, que essa ação me proporciona, me transformam em pessoas diferentes. Que a sua mudança hoje, ela esteja pautada numa ação positiva, numa visão positiva de futuro. Que você assuma a consciência de que existe um mundo que precisa ser combatido, um mundo espiritual que precisa ser trabalhado em você, que existe um mundo espiritual que precisa ser aprofundado em você, que existe um mundo espiritual que só vai se desenvolver em você a partir do momento que você de fato aprender a se relacionar intimamente com Deus, aprender a se relacionar intimamente com Jesus. E esse relacionamento vai fazer com que você abra os seus olhos, abra o seu canal auditivo, abra a sua capacidade. E essa interação vai se dar mais por meio do ouvir, porque você vai mais reagir ao mundo, porque você vai receber o estímulo externo, você vai fazer uma comparação com a verdadeira base, que é a palavra, e você vai reagir em amor através da palavra. E é essa a nossa verdadeira transformação. Esse é o nosso verdadeiro poder. E é essa que tem que ser a nossa verdadeira atitude nesse mundo. Beleza, turma? Então, que hoje seja um dia feliz, um dia abençoado e um dia extremamente produtivo para nós. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Fui!